Fala aqui com o Sérgio Pinotti, ele que é da SEAB, da PARLI do município de Ivaiporã, que vai trazer aqui para a gente informações, até porque ontem foram divulgados alguns dados de que o Paraná pode ter um prejuízo de 2 milhões de toneladas, de 2 bilhões de reais. Então é uma situação preocupante aqui para o Paraná. Na região Vale do Ivaí, como estão as perdas em relação à cultura do soja, do milho? Então é por isso que nós convidamos aqui o Sérgio Pinotti para conversar com a nossa reportagem e para falar um pouco sobre esse tema aqui no Informativo Nova Era. Sérgio e Pinotti, primeiramente, bom dia. Bom dia, Denival. É uma satisfação, né, novamente passar para você algumas informações. Como você já havia anunciado aí em relação aos prejuízos da agricultura com a estiagem, ela é no Paraná quase que um uniforme, porém cada região ela se comporta de alguma forma diferente, né? Então nós estamos numa colheita um pouco mais atrasada. O oeste já está colhendo aí 70%, 80% já está colhido. Nós começamos a colher aí apenas há uma semana, 10 dias atrás, e colhemos apenas 15%. Dessa colheita aí, a gente já verificou como existem lavouras boas, existem lavouras também ruins. Na média, tem produtores colhendo 150 sacos, outros colhendo 100. Nós já verificamos praticamente uma perda na região, em torno de 30% mais ou menos, a gente calcula em relação à soja. E em relação ao milho, nós estamos estimando em torno de 20% a 25% de perdas. A gente está um pouco comedido assim, em relação aos rendimentos, porque cada variedade se comporta diferente. Como nós plantamos uma lavoura um pouco mais cedo e agora tem o forte da safra, vai ocorrer agora, nessa próxima semana, após assim, a estiagem, essas lavouras que sofreram um período maior de estiagem. Essas têm lavouras bem assim, até inferiores a 100 sacas por alqueire. Essa é a nossa preocupação em relação às perdas. Agora, Sérgio, essa chuva que caiu nos últimos dias, na última semana, nos últimos 7 dias aí, ela trouxe benefício, ainda deu para salvar algumas culturas que poderiam ter perdas maiores, ou ela já chegou muito tarde? Não, ela, em parte, para algumas lavouras chegou tarde, mas ela veio amenizar uma boa parte das lavouras que estavam numa fase de enchimento de grão, né, nós chamamos na fase de frutificação. Então, como a nossa região é uma região de transição, que ela pega de uma região mais norte e mais sul, na região mais sul está um pouco atrasada, são lavouras que estão chegando, que estavam ainda na fase final de desenvolvimento, né, e floração, praticamente, então, agora todas elas já estão em frutificação, então ela está na fase de enchimento de grão. Parte dessa chuva, da umidade, ela vem contribuir, vai melhorar para algumas lavouras. Mas nós ainda fica a preocupação de realmente, com essa perda, que é praticamente aquilo que nós estamos estimando, em função de outras variedades, né? Tem umas variedades que, por exemplo, adiantam mais, né? Então, nós calculamos ainda essas perdas aí e estamos assim, quer dizer, apesar da chuva ter amenizado, né? O clima foi melhor para algumas lavouras, no caso da soja e do milho, realmente a gente não vê grandes modificações. Apenas algumas lavouras que individualmente vão ser beneficiadas. Mas como na agricultura, de modo geral, é evidente que tem a pecuária, tem outras culturas, tem o plantio do milho safrinha, que era a preocupação nossa, do pessoal colher a soja e logo plantar o milho safrinha, que ele já está numa época já, como diz, quase que passando da época, né, necessária para que ele produza bem e saia da geada. Então, a nossa preocupação também é em relação a milho safrinha e o feijão da seca que tem produtores plantando. Mas voltando ao caso das perdas, a gente, em relação a essa chuva, amenizou, porém não foi suficiente para reduzir as perdas, pois elas poderiam ser até piores que 30%. Então nós estimamos ainda nessa faixa de 30% para a soja e de 20% a 25% para o milho. Eu vi uma previsão aqui dizendo que até lá para sexta-feira, sábado, a gente pode ter ocorrência de chuva. A chuva também já está preocupando ou ela está dentro da normalidade, Sérgio? Então, quando ela começou mansinha, e ela ficou ocorrendo nesse final de semana, foi muito bom. Porém, é o seguinte, ela está ocorrendo agora de forma isolada. Tem algumas pancadas, tem regiões que está chovendo mais, né? E ela já abriu o tempo.
Então, mas a soja com um dia de sol, ela já dá para ser colhida. Mesmo que você colhe com um pouco de umidade, ela é melhor colher com umidade do que perder. Então, se ocorrerem mais chuvas, pode ter algum prejuízo, mas eu não creio não. Eu não creio prejuízo agora em relação à chuva. Há essas chuvas isoladas, alguma lavoura, por exemplo, chove numa região, na outra não chove, então o tempo é suficiente para que as pessoas possam colher. Vamos ver, mas pelo que nós temos visto aí, temos ocorrido algumas lavouras, elas estão, assim, por enquanto, normais. E eu creio que talvez essa chuva talvez não perdure por muitos dias, a previsão aí tem mais algumas pancadas aí, né, isoladas, né? E não é para toda a região, mas em algumas lavouras, praticamente, pode ocorrer mais chuva, mas nós ainda temos as lavouras ainda numa fase que ela pode ficar mais um período sem colher, que ela ainda tem, ela aguenta, ela ainda está no estado ainda final de vegetativo, né? Ela está ainda com umidade, ela tem que secar e demora um pouquinho. Então, eu creio que talvez se as chuvas ocorrer dessa forma, ainda não terão prejuízo. Esperamos que assim ocorra, né? Agora, por Ivaiporã, vocês visitam municípios de toda a região, principalmente essa região aqui de Ivaiporã, Faxinal, algum município que teve uma perda mais significativa do que o outro, ou a média é mais ou menos igual nessas cidades, ô Sérgio? Ela tem variado. Se bem que essas primeiras lavouras aí na região de São Pedro, São João, têm colhido até um pouco melhor. E nós estamos prevendo que as lavouras que vão vir aqui, né, nos municípios de Jardim Alegre, Lidianópolis, Ivaiporã, para baixo até Manaus Ribas, ocorra um período, assim, um prejuízo maior. Em função de houve muitas áreas novas que foram abertas, e grande parte não é só questão de estiagem, é questão de equilíbrio do solo. A falta de rotação de cultura na cultura da soja é imprescindível. Porque, veja só, as pessoas que muitas vezes falam, não vou plantar milho porque é mais barato. Mas a necessidade do milho na rotação de cultura para a soja é muito importante. O manejo da cultura, o manejo de solo, o equilíbrio, o calcário, isso aí também são fatores importantes que o produtor não pode esquecer. Então, como eu falei para você, a rotação de cultura é muito importante para a lavoura de soja, não só para a questão que às vezes a soja, lógico, está com preço bom, está estimulando, e o produtor muitas vezes não quer plantar o milho, mas planta o milho um percentual menor, para que ele vai repondo essa matéria orgânica. E repondo a matéria orgânica, ela segura mais água no solo. Né? E outro aspecto também, houve muitas lavouras, muitos produtores que destruíram as curvas de nível. A curva de nível atrapalha. Não é que atrapalha, a curva de nível é necessária para reter um pouco de água mais no solo há mais tempo. Então, se não houver essas práticas aí, voltarem a fazer essas práticas, novos anos, ou anos com estiagens, pode ocorrer perdas. Nós sabemos que, historicamente, sempre tem esse período entre janeiro e fevereiro, um período de estiagem. Então, ela pode ocorrer num ano, pode não ocorrer em 2, 3 anos, mas não quer dizer que não vai ocorrer. Então, você pode ganhar em alguns anos e perder em outros. O importante é cuidar do patrimônio que é o solo. Primeiro, conservação de solo. Né? As curvas de níveis bem feitas, de forma alongada, ela não vai perder assim, área de plantio, né? Vai reter mais água no solo e vamos manter a produtividade. Então, eu calculo que um pouco dessas perdas ocorrem não só por estiagem, evidentemente estiagem, mas também por falta de manejo do solo, falta de cuidado do solo, falta de água no solo. Isso é muito importante. Sérgio, queria agradecer aqui por essas informações aí preciosas aqui para o homem do campo, para a região Vale do Ivaí, até porque está todo mundo preocupado aí com essa questão da cultura, das culturas da soja, do milho, porque o prejuízo no campo acaba refletindo também no comércio e em municípios aqui da região. Só antes de finalizar aqui, Sérgio, alguma orientação que seja importante passar para o homem do campo nesse momento? Então, Bilbao, é importante que o produtor se atenha a um patrimônio hoje, que é a vida dele, que é a sua propriedade. E você manter a rotação de cultura, que é importante, né? Mesmo que o milho esteja barato, mas se ele tiver uma boa produtividade, ele chega próximo à soja. E você mantém a umidade do solo. Além do mais, a conservação das curvas de nível
em algumas áreas ela é possível e é necessária. Não, porque a água correndo, ela deixa ela de penetrar no solo, perde isso aí. Então isso é muito importante. O produtor tem que reaver essa questão para que ele mantenha uma produtividade por muitos anos, não por um ano só. Ganha 2, 3 anos, perde um. Porque hoje ele não perde, o vizinho perde, amanhã é outro que perde, e assim vai. Então a agricultura como um todo acaba perdendo. O importante é cuidar do solo, cuidar da sua terra e manter essa produtividade com o solo equilibrado, calcareado, bem adubado de forma equilibrada. Isso é muito importante, porque o produtor passa a ter uma boa renda e viver feliz para sempre. Isso é importante de tudo, é o objetivo de cada cidadão. E o agricultor não menos que isso aí, é um homem trabalhador que trabalha o dia a dia, que precisa ter o seu descanso também e a sua remuneração adequada. Isso é muito importante. Sérgio, queria agradecer a sua participação aqui, o trabalho importante que vocês realizam aí por Ivaiporã, através da Secretaria da Agricultura. Então, é um trabalho muito importante, eu queria agradecer. E qualquer comunicado para a região, você sabe que a gente está sempre à disposição. Muito obrigado, Biguembal. E boa tarde para você também, tá bom?